Boa noite, Brasil, boa noite, Brasília, boa noite, Além Brasil. São 19 horas em ponto, 19 horas 2 minutos, mais exato, horário de verão, horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui com o seu programa, nosso encontro semanal, o programa TV Bancários. E hoje nós vamos conversar sobre a votação no STF que decidirá sobre a terceirização. Quem está conosco é o Dr. José Imardi Louguécio, assessor jurídico do Sindicato dos Bancários. Ele é da LBS Advogados. Você também pode estar conosco, sabe como? Participando do nosso programa, mandando a sua pergunta, fazendo a sua contribuição sobre esse tema. Quer saber como? Põe no ar, Diego. Para participar é muito fácil. Basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. Esse tema é tão interessante que algumas perguntas começaram a chegar já antes do início do programa. Estamos começando em ponta, porque o tema interessante realmente e aguça essas perguntas. Eu vou dar meu primeiro boa noite ao doutor Imardi. Boa noite, doutor. O que representa nós estamos conversando sobre esse tema aqui no programa TV Bancários? Boa noite, Valdir. Boa noite aos nossos ouvintes. Este tema, de fato, Valdir, ele é, na minha opinião, é o principal processo que o Supremo tem hoje em matéria trabalhista, dado a importância e a centralidade que esse tema tem para as relações de trabalho. O processo, a origem desse processo é uma terceirização ilegal numa empresa distrativa de Minas Gerais, onde o Tribunal Superior do Trabalho havia aplicado a súmula 331, que impede a chamada terceirização na atividade fim. A súmula 331 do TST é hoje, digamos, o principal limitador da chamada terceirização sem limites. Ela é uma longa construção da Justiça do Trabalho, mas ela representa, digamos assim, o máximo, não é, possível do ponto de vista do que se já fez de terceirização no Brasil. A terceirização, ela não é um fenômeno novo, mas é um fenômeno que no mundo inteiro levou à precarização das relações de trabalho. Por quê? Porque o normal de uma relação de emprego é que se tenha um empregador e um empregado. A terceirização, ela estabelece um elemento novo, claro, não é? Que é a empresa que se coloca como intermediária de uma relação. Então, se admitia esse tipo de trabalho, esse tipo de relação, com algumas limitações. A principal delas, na súmula 331, é que ela não chegue à atividade fim do empregador, não é? E é isso que está sendo questionado no Supremo pelas empresas. Eu acho que isso aí, não sei se o senhor já começou a responder algumas perguntas que chegaram, e eu vou aproveitar. Ótimo. Se não respondi, o senhor complete já. Tem uma pergunta que chegou aqui, doutor Imardi, explique o que será julgado pelo STF nessa quarta, dia 9, o que está em jogo. E também tem outra pergunta aqui do nosso internauta Marcelo Luca, diz, o que diz esse projeto da terceirização que ataca o trabalhador? Então vamos lá, as duas perguntas são boas, e elas estão aí relacionadas para entender exatamente o que o Supremo pretende julgar. Essa ação, como eu estava dizendo, é uma ação que chega ao Supremo questionando as decisões da Justiça do Trabalho que limitaram a terceirização na atividade fim. E pretendem, portanto, uma liberação geral da terceirização, não é? Esse é o sonho de consumo, digamos assim, de parte do empresariado brasileiro e de setores que atuam no mundo todo e que pretendem chamar a terceirização sem qualquer limitação legal. Ou seja, a empresa decide o que ela pretende terceirizar e terceiriza todas as suas atividades se ela quiser. O Supremo tem a difícil missão, digamos assim, né, de examinar essa questão, portanto, indo além da súmula 331. Em paralelo a isso, há um projeto, que é o que o Marcelo, né? Marcelo Luca pergunta, há um projeto
em tramitação na Câmara, já foi aprovado na Câmara, está aguardando no Senado, que também pretende mais ou menos a mesma coisa, ou seja, a pretensão inicial era de que se estabelecesse uma terceirização para além dos limites que hoje ela existe, permitindo, portanto, que a empresa possa decidir terceirizar qualquer parcela da sua atividade econômica, né? E, portanto, isso leva a um debate enorme sobre as garantias e os direitos dos trabalhadores, né? Tanto do ponto de vista do que a legislação hoje assegura, como do ponto de vista das garantias que advêm também de pertencer a uma categoria profissional, né? Então, se o Supremo autoriza uma terceirização em qualquer atividade da empresa, isso pode significar simplesmente a perda da identidade enquanto categoria profissional, claro, que nós vamos falar de relações comerciais, de relações entre empresas e não relação de trabalho propriamente. Isso causa, sob o ponto de vista das garantias dos direitos dos trabalhadores, uma dupla precariedade, né? Nós temos aí algumas pesquisas que o Diese, por exemplo, faz, que demonstram que em ambientes terceirizados, os salários são menores. As garantias, do ponto de vista de garantias trabalhistas, de créditos trabalhistas, por exemplo, é mais enfraquecida. Por exemplo, as empresas que são subcontratadas, muitos casos, são empresas menores e sem capacidade econômica. Se ela perde um contrato, ela deixa de pagar o empregado. E a quem ele vai se socorrer? Da tomadora de serviços? Hoje, a nossa legislação não tem essa garantia. Então, há um risco enorme em o Supremo julgando essa matéria, indo além do que foi o TST na admissão da terceirização, de simplesmente nós retrocedermos aí nas garantias em relação ao direito de trabalho. Eu tenho dito que esse processo no Supremo, ele, hoje, como eu tinha dito no início, ele é um maior processo do ponto de vista das consequências dele, porque, de certo modo, ele está atacando o próprio direito do trabalho, que nasceu, né, como um direito protetivo, que nasceu de uma relação de emprego entre empregador e empregado, e que é uma construção quase secular, não é? Então, há um enorme risco, sim, na decisão do Supremo para os trabalhadores hoje, em relação à perda de direitos e à perda da identidade enquanto categoria. Obrigado, doutor Emário. A Simone Vaz, ela pergunta se esse projeto permite que as empresas terceirizem até mesmo sua atividade fim, aquela que caracteriza o objetivo principal da empresa, o seu empreendimento. Essa é a intenção do que está em discussão, né? E ela tem razão. A chamada atividade fim, quer dizer, o que o objeto social da empresa tem como constitutivo da sua atividade econômica, se um projeto desse é aprovado ou se o Supremo autoriza, ele pode ser desconfigurado. Então, por exemplo, nós poderíamos ter num ambiente bancário, um banco que, ao invés de contratar caixas, ele não vai contratar caixas, ele vai contratar uma empresa especializada em prestação de serviços de caixa. Ele vai contratar uma empresa especializada em gerentes, uma empresa especializada em tesouraria, enfim, um outro ambiente de trabalho, uma escola. Poderia contratar, por exemplo, uma empresa especializada em professores de matemática, uma empresa especializada em professores de português, ao invés de contratar diretamente seus empregados, né? Hoje isso é proibido. Se uma legislação como essa autoriza que a empresa decida o que ela vai terceirizar, independentemente se é a sua atividade meio ou a sua atividade fim, é esse o risco que se corre. Ok. Doutor, Samantha Saniak, ela pergunta, existe uma união dos sindicatos para acabar com esse projeto? Olha só, esse projeto não é novo, não é? E esses processos também no Supremo não são novos. As centrais sindicais fizeram um pedido conjunto, né? As 5 centrais sindicais, as maiores centrais sindicais, de ingresso nesse processo, e foram admitidas como que a gente chama de amigos da corte, que é a possibilidade de você se apresentar no processo, mesmo não sendo parte no processo, e defender um direito. Então as centrais estão
unidas sob esse ponto de vista, e os sindicatos, portanto, filiados a essas centrais sindicais, também estão representados, tanto do ponto de vista do que está discutindo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, certo, como também na discussão parlamentar. Será que essa pergunta também pode ilustrar, essa resposta pode ilustrar também a pergunta que chegou agora da Jaira Brandão ou Jaira Brandão, me desculpe se eu errei o nome. Ela pergunta, o que o movimento sindical espera dos magistrados do STF? Bom, essa é uma boa pergunta também. O que se espera é que o Supremo apenas aplique a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, Constituição de 88, ela estabelece um equilíbrio, mas ela também estabelece uma prevalência do trabalho humano sobre os demais direitos, não é? Claro. Por quê? Porque todo trabalho tem que partir da ideia de que o trabalho é feito por alguém que deve ser valorizado do ponto de vista da sua capacidade de ser humano, não é? Então, as garantias de rigidez de saúde, segurança, tudo isso, num ambiente de terceirização, nós sabemos, por dados estatísticos, inclusive, fica comprometido. Então, a expectativa em relação ao Supremo é de que ele mantenha a súmula 331. Agora, há uma preocupação. Por quê? Nós temos visto que as últimas decisões do Supremo, infelizmente, não têm sido decisões que valorizam o direito do trabalho nem os direitos sociais. Então, nós tivemos recentemente a decisão sobre desaposentação, foi contra a desaposentação. Nós tivemos mais recentemente a decisão do Supremo sobre as greves no serviço público, autorizando, mas não só autorizando, dizendo que é dever do administrador cortar o ponto na greve, para desestimular as greves, né? Nós tivemos decisão do Supremo muito recentemente também, relacionada ao Fundo de Garantia, portanto, há uma enorme preocupação, claro, porque nos parece que o Supremo está a decidir uma matéria extremamente complexa, sem as condições necessárias para entender, né, quais são as consequências de se, digamos, abandonar a súmula 331, que até hoje, ainda que com algumas dificuldades, conseguiu limitar esse interesse e ir além daquilo que já se foi em termos de terceirização. Ok, doutor. Vamos responder agora a Simone Rigo. Ela pergunta, além de liberar a terceirização nas atividades essenciais da empresa, o PL da terceirização acaba também com a responsabilidade solidária? Olha só, é uma boa pergunta, porque essa questão da responsabilidade, hoje na legislação brasileira, nós não temos uma garantia de responsabilidade solidária. O que é a responsabilidade solidária, para simplificar? Existe o tomador de serviços e a empresa prestadora de serviços. Como eu falei, se acontece algum problema com a empresa prestadora de serviços, por exemplo, deixa de pagar os seus funcionários, muitas empresas nos últimos anos quebraram e não pagaram verbas trabalhistas, a tomadora de serviços seria responsável por aqueles créditos. A nossa legislação atual não obriga a responsabilidade solidária. Nós temos a chamada responsabilidade subsidiária. O que é isso? Uma não demonstrou capacidade de pagamento, você pode exigir da outra, mas tem que primeiro tentar exigir do seu empregador direto. O que nós vimos tentando numa regulamentação legal, não é? Era exatamente introduzir a responsabilidade solidária. Claro. Porque a responsabilidade solidária, num ambiente de terceirização, ela diminui o risco do trabalhador. Então, em havendo uma autorização de terceirização, ainda que limitada na atividade meio, é fundamental trabalhar para que tenha a solidariedade como consequência jurídica. Porque é isso também que garante o pagamento e as garantias dos direitos trabalhistas para o trabalhador. Ok. Doutor, César Mota pergunta, no caso de a terceirização não pagar suas obrigações trabalhistas, o projeto determina a responsabilidade subsidiária da contratante? Então, foi isso que eu acabei de explicar. O projeto de lei que está em discussão ainda, né, traz para dentro do projeto a responsabilidade solidária. Então, se ele for aprovado com a perspectiva da responsabilidade solidária, é uma garantia. Agora, por outro lado, se o Supremo decidir essa matéria, ele não vai decidir essa matéria com esta complexidade. Então,
seria, digamos assim, a possibilidade da terceirização na atividade fim, sem uma garantia de responsabilidade solidária, o que seria duplamente ruim. Claro. Adalberto Lúcio, ele faz as perguntas. Há um forte lobby da Confederação Nacional das Indústrias e da FENABAN para que o PL seja aprovado, porque está de acordo com os interesses da classe empresarial? Bom, com certeza, tanto a CNI apresentou esse projeto há alguns anos atrás, né, no que ela chama de agenda parlamentar, dentro das 101 propostas de alteração, mas esse é principalmente um projeto central dentro das propostas da CNI, né? Então, com certeza, essas entidades apoiam a aprovação de um projeto e apoiam, quero chamar a atenção, uma coisa é o projeto que está em tramitação na Câmara, outra coisa é o que será julgado no Supremo Tribunal Federal. Claro. A minha questão aqui, e que eu acho que nós temos que estar atentos, é que se o Supremo Tribunal Federal julga e vai além da súmula 331, nós estaremos numa situação pior do que se tivermos uma regulamentação legal. Porque na regulamentação você pode, pelo menos, inserir determinados direitos, como, por exemplo, a solidariedade, claro, que no âmbito de uma decisão judicial como essa você não pode. Ok. Vamos lá. Doutor, a subcontratação generalizada defendida pelo autogoverno em empresas é uma boa ideia? Não, é uma péssima ideia. É uma péssima ideia. Nós temos um parecer de um professor da USP, professor Calixto Salomão, que fez uma interessante análise, não apenas sob o ponto de vista do direito do trabalho, mas inclusive do ponto de vista do direito societário, né? Há na Constituição Federal e na legislação brasileira uma responsabilidade social da empresa. Então a empresa não é apenas uma unidade de negócios, ela é uma unidade de negócios dentro de um ambiente saudável. A subcontratação, os exemplos que nós temos aí, muitos de nós viu na televisão, não é? Localização de trabalhador em condições análogas a de escravo em ambiente terceirizado, porque uma empresa subcontrata para outra, que subcontrata para outra, que subcontrata para outra, e a última empresa da ponta normalmente trata os trabalhadores e os salários desses trabalhadores com muito menos direito, com muito menos rigor do que a primeira, né? Então a chamada subcontratação e a possibilidade da subcontratação em cadeia, ela é uma péssima ideia, tanto para o direito do trabalho e para o trabalhador, como para a própria sociedade, porque acaba também gerando consequências para a previdência social, para a saúde dos trabalhadores, inclusive para a qualidade do produto que se fabrica, né? Doutor, na sua avaliação, foi uma surpresa a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, ter colocado em pauta um processo tão polêmico sem aprofundar mais os debates? Nós tínhamos a expectativa de que o Supremo fosse, num tema complexo como esse, fazer o que tem feito com outros temas complexos, por exemplo, uma audiência pública. Na audiência pública, você tem condição, por exemplo, de fazer um debate mais aprofundado sobre as consequências de uma determinada decisão judicial, né? Então nós tínhamos uma expectativa de que o Supremo não examinasse essa matéria agora, que aguardasse inclusive o debate parlamentar sobre ela. Então, sob esse ponto de vista, foi uma surpresa. Por outro lado, a agenda do Supremo nos últimos meses, né, ela tem sido uma agenda onde os temas do direito do trabalho têm sido muito relevantes. Eles têm entrado nessa agenda da reforma trabalhista com temas como negociado sobre o legislado, a ultratividade das normas, a desaposentação, o direito de greve e agora a discussão da terceirização. Isso é preocupante. Isso, acho que isso enfraquece os sindicatos? Com certeza o da terceirização enfraquece, não é? E não é que enfraqueça o sindicato, ele enfraquece a representação. Porque, como eu disse, o que fortalece numa negociação coletiva é a possibilidade desses trabalhadores negociarem em condições ou em melhores condições com o empregador. Então, quanto mais fortalecidos estiver, do ponto de vista da representação sindical,
melhores condições ele vai ter de negociar. A terceirização, ela quebra essa unidade, né? Na medida em que ela coloca esses trabalhadores sob representação de diferentes sindicatos. Claro. E, portanto, sob esse ponto de vista, ela enfraquece o poder de negociação. Isso aconteceu em alguns países, né? E fez com que a massa salarial recuasse grandemente. Porque uma das justificativas da terceirização, se me permite, claro, é a questão de que ela gera emprego. Isso não é um fato comprovado no mundo. O que a ampliação da terceirização tem gerado são empregos de pior qualidade, né? E muitas vezes dentro do próprio ambiente de trabalho. Não é que ela gera novo emprego, ela acaba por fazer com que os mesmos empregos sejam oferecidos com salários menores, o que diminui a massa salarial do ponto de vista mais geral. Ok, doutor José Aymar, nós estamos nos aproximando aqui das 19h30, estamos encerrando o nosso programa. Suas considerações finais sobre a apresentação no programa de hoje TV Bancários, debatendo um tema tão importante, principalmente para a classe trabalhadora. Certo, olha, nós tínhamos, não sei se nós tínhamos feito um material, esse material, ele reúne... Temos algum vídeo, Diego? Só um minutinho. Temos algum vídeo, Diego? Não, né? Ok, pode continuar. Ele reúne as defesas que foram produzidas no Supremo pela ANAMATRA, pela ANPT, pelas centrais sindicais e pela Procuradoria da República, demonstrando a importância desse tema e as consequências desse tema para a realidade do trabalho no Brasil, né? E espero com todas as forças que o Supremo, ao examinar e quando examinar essa matéria, né, possa manter a súmula 331 e que, portanto, essa matéria não seja, né, objeto de uma desregulamentação que seria muito prejudicial para o trabalho, para o direito do trabalho e para a própria Constituição Federal, que perderia a sua característica de uma Constituição social. Ok, eu quero agradecer muito aqui a participação do Dr. José Aymar de Loguércio, ele é assessor jurídico do sindicato, né, da LBS Advogados, tirando as suas dúvidas aí sobre essa votação polêmica no STF. Temos mais uma pergunta? Ok, então vamos respeitar esse nosso internauta, é do Mário Carvalho, é esse? Acabou de chegar aqui, doutor. Ótimo, vamos. Muita gente participando. Claro, tema desperta interesse. Ele perguntou se a terceirização pode extinguir a categoria bancária. Olha, essa seria um extremo, não é? Mas não seria impensável, porque se você permite uma terceirização de qualquer atividade da empresa, inclusive da atividade fim, de fato, como eu disse, um banco poderia ser uma holding sem empregados. Ela poderia administrar empresas de prestadores de serviços. Claro. Então, sob esse aspecto, de fato, ela poderia, inclusive, levar até a extinção de determinadas categorias. Como já existem muitos chamados correspondentes. Os chamados correspondentes, claro, bancários, claro. Com certeza. Mais uma vez, agradecendo em nome dos sindicatos bancários a sua participação brilhante no programa de hoje, doutor José Aymar. Agradecendo muito aí a colaboração da parte da assessoria de comunicação dos sindicatos bancários, através do nosso amigo Rodrigo e do diretor de imprensa, o Zenon, e agradecendo principalmente a você que participou, que mandou a sua mensagem, lembrando que nós temos um novo encontro marcado na semana que vem, segunda-feira, está confirmado, né, Rodrigo? Segunda-feira, às 18 horas, ao vivo aqui do seu programa TV Bancários. Até a próxima, gente. Boa continuidade de semana. Tchau, tchau. Olá pessoal, está começando mais uma edição do Direto da Redação. Confira os destaques.
Realizada pelo sindicato, uma plenária jurídica reuniu centenas de empregadas e empregados da Caixa na quinta 27. Os trabalhadores discutiram as ações coletivas sobre quebra de caixa e de 7ª e 8ª horas para tesoureiros da empresa. Participativo, o debate contou com vários blocos de perguntas em que os presentes puderam tirar suas dúvidas. Durante a plenária, o sindicato comunicou que já ajuizou ação coletiva sobre quebra de caixa em favor dos tesoureiros e dos caixas executivos. Em breve, o sindicato entrará com ação específica para os avaliadores de penhor. O sindicato se reuniu na quarta 26 com a GEPS e a SURPDF do Banco do Brasil para tratar das condições de trabalho das dependências. A secretária de saúde do sindicato, Mônica Dib, acompanhada do representante da FETEC-CUT-CN na Comissão de Empresa dos Funcionários, Rafael Zanon, buscou junto ao banco soluções para um dos principais problemas que os trabalhadores têm enfrentado: o ar-condicionado. Em resposta, o BB informou que encerrou o contrato com a empresa responsável pela manutenção dos equipamentos e a contratação de uma nova empresa ainda está em curso. O sindicato e o BRB se reuniram novamente para negociar o modelo de distribuição da PLR, a participação nos lucros e resultados para o segundo semestre de 2016. Depois de questionado sobre a adequação das metas e do seu grau de atingimento, o banco disse já ter promovido a adequação de uma meta que se encontrava com problemas, a da carteira comercial, que depois do ajuste poderá ser compensada com a recuperação de prejuízo. Da parte do sindicato, o ajuste promovido é insuficiente, uma vez que os produtos que poderiam ser compensados apresentam ambos índices de alcance que não resolvem a situação. Em assembleia na terça, 1º de novembro, os funcionários da Popex aprovaram uma proposta de acordo coletivo apresentada pela empresa, que consiste em um reajuste de 8% sobre todas as verbas salariais e benefícios, mais um abono no valor bruto de R$ 3.500. A proposta aprovada foi a mesma pactuada com a FENABAN. A proposta da Popex renova ainda todas as cláusulas do acordo anterior, incluindo um abono único, e também eleva a licença paternidade para 20 dias. Pelo acordo, que terá validade de 2 anos, fica assegurada para o ano que vem a reposição do INPC de setembro de 2016 a agosto de 2017, mais um ganho real de 1%. Por 359 votos favoráveis, 116 contrários e 2 abstenções, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 25, em segundo turno, o substitutivo à proposta de emenda à Constituição 241, também conhecida como PEC da Morte. O texto, de autoria do deputado Darcísio Peroni, do PMDB do Rio Grande do Sul, congela os gastos federais para os próximos 20 anos, retirando verbas para áreas sociais extremamente importantes, como saúde, educação e assistência social. Caso seja aprovada, a PEC 241, que foi rebatizada de PEC 55 no Senado, significará um grande retrocesso para o Brasil. Em assembleia realizada na terça, 1º de novembro, em Brasília, as bancárias e bancárias do Banco Pan discutiram e aprovaram o acordo coletivo que regulamenta o sistema de ponto eletrônico na empresa. O acordo, que terá vigência de 2 anos, tem validade contada a partir de 2 de setembro deste ano. E essas foram as principais notícias do Direto da Redação. Para saber mais, acesse o portal bancariosdf.com.br. Não daremos 1 minuto de paz para os golpistas. Não aos retrocessos, tem um direito a menos. Nós temos que ir pra rua, resistir e lutar. A luta só começou. Golpistas, fascistas, saiam do caminho. Vamos resistir, vamos pra cima sempre que necessário for. Nós não podemos aceitar um governo usurpador. Nenhum direito a menos. Somente a luta, somente a rua, somente a greve geral é possível a gente não perder direitos. Nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Contra o retrocesso, não a retirada de direitos. Rumo à greve geral. Rumo à greve geral. Rumo à greve geral. Rumo à greve geral. Vamos resistir
e conquistar de volta a nossa democracia. Fora Temer! Empregados e empregadas da Caixa participaram na última quinta-feira, dia 27 de outubro, da plenária jurídica que discutiu as ações coletivas sobre quebra de caixa e de 7ª e 8ª horas para os tesoureiros da empresa. Dividido em vários blocos de perguntas, o debate permitiu que os presentes tirassem suas dúvidas sobre os temas. Quebra de caixa é uma verba que é devida a todas as pessoas que lidam com o numerário. E a empresa deliberou por não mais pagar esse valor, alegando que a gratificação de função remunera essa atividade. Mas isso não é verdade. A quebra de caixa não se confunde com a gratificação de função e por essa razão nós ingressamos com a ação. A ação beneficia todos que exerceram essas funções em caráter efetivo ou em substituição nos últimos 5 anos, contados da data de hoje, 5 anos para trás. E nós temos precedentes de decisões que reconheceram esse direito. Nós estamos confiantes que será uma ação vitoriosa e que os créditos dos trabalhadores serão assegurados dentro de um tempo razoável. Diferente da ação de quebra de caixa, que foi para todo mundo, a ação para a 7ª e 8ª por tesoureiro vai ser através de lista, onde o bancário sindicalizado, interessado em ingressar com a ação, ele vai se manifestar por escrito. Por que nós estamos fazendo dessa forma? É o seguinte, no caso da ação de quebra de caixa, se nós perdermos, simplesmente nós deixaremos de receber. No caso da 7ª e 8ª hora para tesoureiro, existem algumas situações que nós temos que considerar. Primeiramente, nós sabemos que quando o empregado ingressa na justiça para pleitear a 7ª e a 8ª hora, geralmente a Caixa pune esse empregado, transferindo ele para 6 horas com redução de salário. Então, nós entendemos que há um risco de entrarmos com essa ação e, de uma certa forma, ocorrer redução de salário junto com a redução da carga horária. Então, acreditamos que nem todo mundo está interessado em correr esse risco. Então, por causa disso, nós vamos ingressar na Justiça com a ação coletiva para aqueles que têm interesse mesmo, e inclusive que estarão assumindo esse risco. O sindicato vem prestando esclarecimento habitualmente em seus canais. A gente tem um atendimento diário no sindicato para tratar das questões trabalhistas. Os diretores também estão nos locais de trabalho diariamente. Então, ainda que a gente tenha feito essa ideia que essa plenária se repita mediante demanda dos próprios bancários da nossa base. Então, a gente presta esse esclarecimento. No próprio canal do sindicato, no Facebook, a gente traz informações, matérias ao vivo, participação, então todos os canais estão à disposição para fazer esse tipo de esclarecimento para a categoria bancária. Quer saber mais informações sobre as ações coletivas impetradas pelo sindicato? Envie e-mail para sejur@bancariosdf.com.br ou ligue para a Central de Atendimento 3262-9090. Fique por dentro das notícias do seu sindicato. Acesse sempre bancariosdf.com.br.